Graça e paz, igreja. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, uma palavra bastante conhecida. Está lá em Atos 2, a partir do versículo 17, que diz assim: é o discurso de Pedro, lá no dia de Pentecostes. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Eu estava aqui pensando, meditando, ouvindo, lendo acerca de tudo que está sendo colocado diante do Senhor nesse propósito dessa semana, e o Senhor me trouxe essa palavra. E aqui no versículo 17 ele diz assim, ó: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, é o próprio Deus que diz pra gente, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Ele vai derramar do espírito dele sobre toda a carne. E quem é essa carne que ele vai derramar? Vai ser sobre os nossos filhos e sobre as nossas filhas. E a palavra aqui diz que eles profetizarão. E os mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão. De quem que ele está falando? Quando ele fala dos vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, ele está falando de carne. Ele está falando daqueles que são nossos entes queridos. Ele está falando daqueles que a gente está orando, está buscando, está jejuando para o Senhor se revelar para eles, para que o Senhor os traga, para que o Senhor os atraia, para que o Senhor os salve, para que o Senhor os liberte. E o Senhor, ele não só disse que ele fará isso, como também derramará sobre o Espírito dele, sobre esses, e que eles, sendo cheios do Espírito Santo, eles vão profetizar. E ele segue dizendo: os vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, o que ele está falando? Que a salvação dele, que o mover dele, que o derramado Espírito Santo dele vai ser sobre toda a carne, sobre todos aqueles que são nossos, que a gente tem colocado diante dele, que a gente tem buscado a ele em favor dos nossos. Versículo 18. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naquele dia, e profetizarão. Peraí, aqui ele está falando de mim e de você. Nós que somos, além de filhos, nós somos servos, porque nós declaramos a Jesus como o nosso Senhor e Salvador. Então nós somos servos agora da justiça. Então sobre nós que somos servos e servas, ele derramará do Espírito dele, e nesses dias nós profetizaremos. Então, dia de profetizar, o dia de ser cheio, o dia de receber desse derramado Espírito Santo é hoje, é agora. O Senhor já tem uma promessa, e ele diz lá no versículo 17, assim diz Deus, é ele que está dizendo. Versículo 19 diz assim: e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Isso aqui que ele está falando é o quê? São sinais, prodígios de maravilha, aquilo que os nossos olhos vão contemplar acerca do cumprimento da palavra dele e acerca do mover que ele vai trazer sobre nós nos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. E ele fala assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o Senhor ainda fecha essa passagem, essa promessa, com um versículo dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o Senhor, ele tem essa promessa de salvação, não só da minha vida e da sua vida, que somos servos, mas daqueles que são preciosos para nós, os nossos filhos, as nossas filhas, os mancebos, os velhos. O Senhor, ele tem essa promessa de derramar sobre tais do Espírito Santo de Deus. Eles serão tão cheios que eles profetizarão, que eles terão sonhos, que eles terão visões. Então, meus irmãos, vocês se apeguem a essa palavra. O Senhor tem essa promessa para cumprir acerca da minha vida, acerca da sua vida. Ele tem essa promessa de trazer, de arrebanhar, de trazer para perto esses, mas nós precisamos invocar o nome dele. Nós precisamos, como igreja, se levantar e aprender a invocar o nome do Senhor, a chamar à existência aquilo que não existe. Nós devemos orar sim, nós devemos jejuar sim, nós devemos buscar sim, mas também nós temos que invocar o nome do Senhor sobre tais, invocar o nome do Senhor
Senhor dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, invocar o nome do Senhor na sua necessidade e profetizar. O Espírito Santo, a Bíblia diz lá no livro de Salmos, abre bem a sua boca que eu te encherei. Então, quando você abre a sua boca, você começa a glorificar o nome do Senhor, você começa a exaltar o nome do Senhor, você começa a declarar as verdades da palavra de Deus, a glória sobe e o louvor sobe, melhor dizendo, e a glória desce, e ali é todo aquele mover, porque a palavra diz que no meio dos louvores ele habita. Então, meus irmãos, comece a declarar: o meu filho será cheio do Espírito Santo, a minha filha será cheia do Espírito Santo, o meu pai, a palavra do Senhor diz que ele ainda terá visões, ele ainda terão sonhos, meus filhos, os jovens, os mancebos, que com ele está a força, eles ainda caminharão e voarão como águias e cumprirão as promessas do Senhor. Aqui o Senhor está falando de promessa, o Senhor está falando de aliança, e ele só tem aliança com aquele que caminha junto, com aquele que o conhece, com aquele que busca, com aquele que invoca o nome dele. Então que nessa tarde, e o principal, ainda tem uma promessa da gente ser cheio do Espírito Santo, que há um derramar. Então, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É uma promessa, então deseje. Mamãe já vai, peraí. Então deseje esse derramar do Espírito Santo sobre a sua vida. Queira ser cheio do Espírito Santo. Queira ser cheio, transbordante do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. E recebe essa palavra e pratique essa palavra. Profetize, meu irmão. Profetize, minha irmã. Da sua boca sai uma espada afiada. O inimigo das nossas almas, ele quer nos ver abatido, prostrado, caído, desanimado. Porque quando a gente está assim, a gente fecha a nossa boca, ou então quando a gente abre a nossa boca, é só para murmurar. Não, mas abra a sua boca e declare as verdades acerca do reino de Deus, em nome do Senhor Jesus. Se fortaleça nessa palavra, receba de Deus nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar na sua vida, que você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus, que você vai ser cheio, impactado, transbordante, avivado, restaurado, cheio do Espírito Santo. Os seus filhos profetizarão, as suas filhas profetizarão, os teus mancebos terão sonhos, os seus velhos terão visões, ou o contrário, mas não importa, é a palavra de Deus que está sendo liberada sobre a sua vida. Então receba e tome posse, caminhe por fé, em nome do Senhor Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém, igreja? Deus te abençoe nessa tarde.